Um novo jeito de tratar os quadros gripais. Seu filho vive encatarrado? Seu filho está com tosse? Seu filho usa muito antibiótico? Começa a ir para a escolinha, começa a ter aquelas gripes recorrentes e não está melhorando? Claro, acaba usando antibiótico, antigripal, um monte de coisa que pode até piorar o quadro do seu filho. Nesse vídeo eu vou te falar de um fitomedicamento poderoso, mais estudado do mundo e muito pouco utilizado pelas pessoas. É um achado, é o ouro no pote isso daqui. Vem comigo que eu vou te explicar todos os mecanismos dele e como que seu filho vai entrar e sair rapidinho de um quadro gripal. E claro, evitando tosse e secreção amarelada aí. Sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. Eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vamos falar de um fitomedicamento que muita gente fala, por que eu não conheci isso antes? Deveria ter usado antes nos meus filhos. Pelo amor de Deus, depois que eu comecei a usar, nunca mais parei e meu filho modificou a saúde dele por completo. Só que a gente não vai falar por falar desse fitomedicamento. Nós vamos mostrar, inclusive existem muitos estudos sobre isso. É o fitomedicamento mais estudado do mundo. Por que as pessoas não utilizam? Eu também não sei. Porque acaba indo para o antibiótico, antigripal, piora a imunidade, piora o intestino e a gente acaba tendo vários problemas. Um novo jeito de tratar. É isso que eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes de começar, já clica, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos. A nossa intenção é que você entre num vídeo e saia com alguma informação, com alguma aplicação prática, de um jeito novo que você vai aprender a lavar o nariz, ou um fitomedicamento, como nesse vídeo aqui, que vai modificar e te trazer mais qualidade de vida. Nada substitui uma consulta médica, mas informação também nunca é demais e pode encurtar muito vários problemas que você tem aí. Bora falar do vídeo aí que tem muita coisa recheada aqui para vocês. Bom, pessoal, a maioria dos problemas, ela começa com um quadro viral. O vírus, o que ele faz? Uma criança espirrou perto do seu filho, contaminou por vírus. Chegou em casa, depois de 2 dias, começa nariz escorrer, aquela tossezinha, às vezes vem uma febre, começa a piorar e você fala, ei, lá vem a gripe. Nesse momento, os vírus estão se multiplicando. O vírus utiliza a nossa célula, ele vem, acopla na nossa célula e vai jogar o DNA dele ali, vai se multiplicar, então ele utiliza a nossa célula para proliferar vírus. Aí sai um monte de vírus, eles proliferam mais células e assim vai. Então ele está no momento que ele está se replicando fervorosamente. Logo em seguida vai acontecer muita inflamação, as barreiras vão ficar mais abertas, bactérias oportunistas vão entrar e vão contaminar o nosso organismo, tanto seio da face, via respiratória, pulmão, podendo trazer vários problemas. Na nossa via respiratória existem cílios que vão ser paralisados. Agora, vamos entender como que o pelargonicidoides, esse fitomedicamento se chama pelargonicidoides EPS 7630. O que ele vai fazer? Aqui está o vírus, certo? E o vírus, ele tem receptores. E esse receptor, ele vai se ligar às células. Só que o pelargonicidoides, ele vai ocupar esses receptores. O vírus não consegue aderir à membrana da célula e aí ele não consegue se multiplicar. Então ele tem um efeito que ele não consegue acoplar na célula e ele também não consegue se multiplicar. Então a gente tem duas ações. Uma, ele não acopla e outra, ele não se multiplica. Então seu filho começou com um quadro gripal, a gente já põe um basta ali e esse vírus vai dar uma estacionada. Ele fala, opa, onde que eu vou estacionar? Só que você ocupou todos os receptores, aquela chave fechadura que ele entra na célula, ele não consegue fazer. Então a gente já protege a célula quanto a isso. Outra ação muito importante é a ação bactericida e bacteriostática. O que seria essa ação bactericida e bacteriostática? Bactericida é quando ele elimina a bactéria. Bacteriostática quando ele não deixa, ele paralisa a célula, a bactéria e não deixa ela se proliferar. Então, o pelargonicidoides, ele vai colocar aqui para vocês. Ele vai promover a ruptura da membrana bacteriana e matando assim. Essa é a ação bactericida. E ele também vai impedir a replicação bacteriana. Aqui, ele não deixa a bactéria se multiplicar, logo a infecção vai ficar controlada. E a bactéria também ela não consegue aderir, acoplar a outras células. Ó, ela tem chave e fechadura aqui. Só que essas bolinhas ocupam o receptor, a bactéria não consegue aderir
as nossas células. Mas que maravilha é essa, né? Que não deixa nem vírus e nem bactéria e ainda mata a bactéria? Calma que tem mais. Ela também pode ajudar os macrófagos. O que são macrófagos? O macrófago ele vai lá e vai alimentar de patógenos, bactéria, vírus. Ele vai lá e vai abraçar isso daí. Isso daqui são macrófagos. Ele vai estimular a fagocitose. Fagocitose é quando ele vai comer esses patógenos. O macrófago aqui estimulando, vai dar mais apetite neles e eles vão atrás de bactérias e de coisas patógenas. E também ele vai melhorar as células imunes, neutrófilo, macrófago, eosinófilo, basófilo, que são essas células de defesa, tá? Ele vai estimular a liberação de substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias vão falar: venham aqui, células de imunidade, estou aqui, vem aqui, vamos lá, ativa. É uma bandeira dando a largada para as células de defesa, aumentando as citocinas inflamatórias. Então você mata vírus. Mata vírus não deixa ele acoplar, não deixa ele se multiplicar, não deixa ele acoplar na célula. Mata a bactéria, paralisa a bactéria, estimula a imunidade, é tudo que a gente precisa. Normalmente, quando tem uma infecção, vírus e bactéria está se proliferando, nosso sistema imunológico está debilitado. Esse fitomedicamento faz isso. Vírus, bactéria, parem. Sistema imunológico ativa. Então ele tem uma diferença muito grande aqui, que vai fazer toda a diferença nessa infecção viral. Seu filho vai deixar de ficar gripado? Não, mas em vez de ficar 10 dias, 2, 3 dias, ele já está outra criança. E aquela tosse que fica pós-gripal, que fica e tudo mais? O pelargonicidoides, ele pode agir no microcílios da via respiratória. A via respiratória começa no nariz e termina no pulmão. E nossa célula tem esses cílios, que não dá para ver, isso é microscópico, tá pessoal? Na mucosa respiratória. E eles ficam ativos, eles fazem esse movimento, eliminando secreção, que a gente produz muco para nos proteger. Só que a gente produz muco e esse muco tem que ir embora. Quando a gente pega um quadro viral, aumenta a secreção de muco e paralisa esses cílios. E aí fica secreção acumulada. Nariz, seio da face, pulmão. E aí começa aquela tosse que a criança não melhora nunca. O que o pelargonicidoides vai fazer? Ele vai ativar esses cílios para poder eliminar a secreção. Então, em quadros gripais e pós-gripal, pode ajudar bastante. E eu vou falar para vocês como deve ser administrado o pelargônico. Tem alguns segredinhos, tá pessoal? E o que acontece? Essa daqui é a planta do pelargonicidoides. Essa é a raiz dela e é o extrato dessa raiz que acaba melhorando, que é feito a medicação. Só que tem que ser o extrato padronizado EPS 7630. Nós temos duas marcas aqui no Brasil, tá? Com o nome de Caloba e Imunoflan. E qual é a vantagem de tudo isso? Menor taxa de absenteísmo, ou palavra difícil, que é aqui. Ou seja, a pessoa vai aderir ao tratamento e vai ficar. Quando você está tomando um antibiótico, está tomando uma coisa e não está melhorando, aí você para e vai no outro médico, aí ele te passa outro medicamento. Aí você para e vai para outro, e haja bolso, tá? Ele melhora também dos sinais, sintomas do resfriado. Então você pode melhorar da febre, da tosse, dor no corpo, tudo isso pode ajudar demais. Melhora da tosse aguda. Então, aquela tosse, pegou a gripe, começou a tossir, ele vai te ajudar. Você tem essa tosse há 2 anos, não é o pelargônico que vai fazer milagre, mas tosse causada por conta do resfriado, ele vai ajudar. Uso indiscriminado de antibióticos. Então, isso daqui é extremamente importante. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai para o pronto-socorro e já tem aquela bolha. Ah, tá resfriado, o pulmão tá um pouco cheio, nariz, é início de pneumonia. Não existe início de pneumonia, ou é ou não é. Aí sai com kit de antibiótico, corticoide, descongestionante, antitérmico. São 4 coisas e sendo que você não precisa de nenhuma delas. O antibiótico não vai agir porque não é bactéria. O corticoide pode desinflamar, ajudar um pouco, mas ele aumenta a replicação viral. O descongestionante torna o muco mais espesso, ou seja, tudo o contrário que a gente quer. O antitérmico vai ajudar a tirar, antitérmico analgésico vai ajudar a tirar a dor e a febre, mas ele não vai resolver, ele vai só diminuir os sintomas. E tem um estudo também mostrando menor uso de paracetamol. Por quê? Paracetamol é muito usado quando a pessoa tem febre e dor. Como você vai reduzir o tempo do quadro gripal, você vai reduzir o uso dessa medicação. Então, esse é um novo jeito de tratar. Só que nós temos 2 problemas. Ou o paciente não acredita, ou o médico não acredita quem prescreve. Muitas vezes falam, não, é uma plantinha, é um fitomedicamento, como se fosse qualquer coisa do tipo.
ele é poderoso, pessoal. Primeiro o médico tem que acreditar. Tem vários pacientes que falam, doutor, mas eu já falei para o médico, ele falou, não, isso aí não vai funcionar, mas se quiser tomar, toma. Pode ser que esses médicos não tenham tanto benefício com essa medicação porque não prescrevem da maneira correta, porque ele tem um jeito certo de tratar. Tem muita gente que usa ele como para imunidade. Não funciona. Ah, pode tomar 30 dias direto. Não funciona. O que ele vai ajudar é parar a replicação viral. Você tem que entrar com essa medicação, esse fitomedicamento, nas primeiras 48 horas de sintomas. Então, começou com sintoma gripal, 48 horas, até 48 horas dos sintomas você começa a dar. Passou de 48, 72 horas, já baixa a eficácia. 4, 5 dias, não adianta mais. O caloba não vai ajudar o Immunoflan, que é o Pelargônio Sidoides. Fora isso, você usa nas primeiras 48 horas, tem que usar 3 vezes por dia se for o caloba, 2 vezes por dia se for o Immunoflan, tá bom? E aí, a pessoa toma 3, 4 dias, dá uma melhorada e para. Você tem que manter de pelo menos 7 dias, 7 a 10 dias. Tá? Eu gosto muitas vezes de estender para 10 dias, mas 7 dias é o suficiente. A pessoa 3, 4 dias está começando a melhorar, o time está começando a reforçar, o sistema imunológico está aumentando, bactéria e vírus está diminuindo, aí você vai lá e tira. Não, já está bem, ou esquece de dar. Aí volta aquele quadro gripal. E aí pode entrar e pode utilizar antibiótico. Então é muito, muito importante isso vocês terem, e é um medicamento de gaveta. Por que é um medicamento de gaveta? Muitas vezes o paciente chega aqui e já está com 10 dias de quadro gripal. Eu vou dar o Pelargônio? Não, mas eu vou prescrever para esse paciente falar, ó, quando você tiver um quadro gripal, se você não quiser vir gastar com uma consulta, iniciou um quadro gripal, utilize o Pelargônio nas primeiras 48, 72 horas. E aí, ok, doutor, tá aí, eu vou deixar. Só que, se for de gotas, quando você abre o frasco, ele dura 2 meses, tá? Então coloca a data nele. Senão você não vai ter efeito também, porque muitas vezes você utilizou uma vez, depois de 6 meses você quer usar de novo, mas está dentro da validade, mas você abriu. Na hora que você abre tem 2 meses de validade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Para ele funcionar, tem que ser do jeito certo. Ah, doutor, mas ele é um pouquinho caro, eu vejo aqui e tal. Não tem problema, porque ele é muito mais barato do que um ciclo de antibiótico, do que corticoide e ainda, muitas vezes, você tem que repetir várias vezes o uso da medicação. Por quê? Porque o antibiótico não entrou na hora certa, e aí vai dar uma desbiose intestinal, aí tem que entrar com probiótico que alterou o intestino, aí seu filho não melhora, aí você vai no outro médico, aí ele te passa outro antibiótico mais forte, aí mesmo assim... E aí começa aquela salada doida. Se vocês querem melhorar isso para o tratamento agudo de um quadro gripal, Pelargônio Sidoides não tem erro. Ah, doutor, mas eu dei. Pode acontecer do meu filho continuar com a gripe? Pode. Às vezes o vírus é tão virulento que mesmo com o Pelargônio pode acontecer dele evoluir. Aí se evoluir a gente vai tratar da maneira certa, com a medicação certa. Muitas vezes aí tem indicação de antibiótico ou não. Mas ele pode te ajudar muito na maioria dos quadros. Outro jeito que eu gosto de dar é quando eu vou viajar ou quando algum paciente meu viaja. Isso é off-label, tá, pessoal? Isso daí eu deixo reservado para esse paciente. Por quê? Quando o paciente vai para o aeroporto, ali é vírus internacional, gente vindo e indo do mundo inteiro, muita gente gripada, muita gente com imunidade baixa, muita gente fazendo escala e já está com imunidade baixa e já pegou um quadro gripal. Então o aeroporto é um lugar para disseminar assim, vírus é gigantesco. Você pode ver, você vai viajar, você volta gripado. Então eu peço para o paciente começar no primeiro dia da viagem e seguir até o último dia até ele retornar. Claro, se a pessoa vai ficar 10, 15 dias, toma esse período. Se vai ficar 40 dias, não. Toma pelo menos 7 dias e depois, antes de quando voltar, toma mais 7 dias. E os pacientes têm melhorado bastante, ficado muito menos gripados. Já virou um protocolo de viagem aí para os meus pacientes. Mas isso é off-label, tá? Geralmente quando iniciar os quadros. Mas como é muito comum acontecer isso, eu entro para esse quadro. Ah, doutor, então eu vou usar para o meu filho 30, 40 dias quando ele entrar na escola. Não, não faça isso. Mas pelo menos nos primeiros 10 dias, se seu filho está entrando agora na escolinha, os primeiros 10 dias pode ajudar bastante. Certo? Mas isso é off-label, geralmente. Off-label quer dizer fora de prescrição. Normalmente, iniciou o quadro, os sintomas vão ser dar. Mas em caso específico a gente foge um pouquinho aí. É isso que eu tinha para falar para vocês. Então, essa plantinha maravilhosa, que é uma planta africana, é um extrato da raiz dela. Utilize o extrato padronizado 7630, pode ser dado acima de 1 ano. Ah, o de gotas, que o outro pode variar um pouquinho. De gotas, acima de 1 a 6 anos, são 10 gotinhas, 3 vezes por dia, 7 a 10 dias. De 6 a 12 anos, normalmente são 20 gotas, 3 vezes por dia,
7 a 10 dias. Acima de 12 anos, 30 gotas 3 vezes por dia, de 7 a 10 dias. Então, de 1 a 6 anos, de 6 a 12, acima de 12. 10 gotas, 20 gotas e 30 gotas ou um comprimido, se for acima de 12 anos, certo? Se você tem acima de 12 anos, compre o comprimido, porque você aí não vai perder por conta que abriu o frasquinho. Combinado, pessoal? Então, esse é um novo jeito de tratar. Eu coloco como um novo jeito de tratar porque isso pode ajudar muito sua criança, você, a passar bem e ileso nesses quadros virais. Vou deixar várias coisas na descrição do vídeo. Muita gente me pergunta onde você atende, doutor. Minha base é Mogi das Cruzes, mas atendo na Avenida Paulista. Iniciamos atendimento no Jardim Anália Franco, no Tatuapé. Estamos abrindo mais um endereço em São Paulo. Logo, logo eu venho falar para vocês. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que tenha variado aí os locais de atendimento. Mas o importante é você procurar um otorrino da sua confiança. Se você tem algum otorrino, procure esse otorrino. Se não tiver, na descrição do vídeo tem telefone, tem WhatsApp, tanto atendimento presencial como teleconsulta. A gente consegue ajudar muito várias pessoas e vários pacientes. Combinado? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e não deixe faltar na gaveta o pelargoniosidioides EPS 7630.